Olá, eu sou Lauren Green. Por um momento, imagine-se entre milhares de pessoas no exterior. Lauren Green sorria para as câmeras como Ben Cartwright, mas quando as filmagens pararam, as coisas ficaram complicadas. Ele brigou com seus colegas de elenco, seu primeiro casamento desmoronou, e à medida que ficava famoso, usou seu poder para mudar a forma como os programas de TV eram feitos. Ele até fez fortuna com um pequeno dispositivo que inventou. A verdadeira história do que aconteceu no set de Bonanza não tem nada a ver com o programa que você se lembra. Bor Green nasceu em 12 de fevereiro de 1915 em Ottawa, Canadá. Os pais, Daniel Green e Dora Slavin, eram imigrantes judeus do Império Russo. Deram-lhe o nome de Lion Hyun Green, embora a mãe o chamasse de Him. Os primeiros registros escolares listam seu nome como Hyun, mas em algum momento ele o mudou para Lauren Green. Nem mesmo sua família sabe ao certo quando isso aconteceu. Ao crescer, ele viu seus pais lutarem. Seu pai era sapateiro e perdeu seu negócio em 1929, quando a Bolsa de Valores quebrou. Suas economias foram dizimadas e, como muitas famílias durante a Grande Depressão, eles tiveram que recomeçar do zero. Garantiram que ele recebesse uma boa educação, pois esperavam que se tornasse um violinista de concerto. Mas a música não era sua vocação. Na adolescência, descobriu algo que amava enquanto trabalhava como instrutor de teatro no acampamento Arohan, no Parque Algonquin. Ensinar teatro lhe deu confiança e ele percebeu que tinha talento para atuar. Mas quando se matriculou na Queen's University, em Kingston, em 1932, não foi para atuar. Ele planejava se tornar engenheiro químico, mas isso mudou quando se juntou ao grupo de teatro da universidade e começou a se apresentar no CFRC. Na rádio universitária, ele tinha uma voz que se destacava e sabia disso. Para se concentrar mais no teatro, mudou seu curso para línguas, estudando francês e alemão. Quando se formou em 1937, já havia decidido que queria ser ator. Determinado a aprimorar suas habilidades, mudou-se para Nova York e treinou na Playhouse School of the Theatre, no bairro onde estudou com Sanford Meisner, um professor conhecido por formar grandes atores. Green trabalhou duro, mas sua carreira não decolou imediatamente. Ele precisava de um emprego, então, em 1939, retornou ao Canadá e ingressou na Canadian Broadcasting Corporation como locutor de rádio. Sua voz grave e imponente impressionou os ouvintes em todo o país, que começaram a reconhecê-lo e logo ele ganhou o título de A Voz do Canadá. Então começou a Segunda Guerra Mundial e seu papel mudou. Ele se tornou o principal apresentador de notícias da CBC, transmitindo boletins de guerra todas as noites. Muitas das atualizações traziam derrotas militares devastadoras, números de baixas e más notícias das linhas de frente. Sua voz tinha tanto peso que as pessoas começaram a chamá-lo de A Voz do Canadá. A voz da desgraça, suas transmissões alcançaram todos os cantos do Canadá e para muitos ele foi a pessoa que trouxe a guerra para dentro de suas casas. Durante esse período, ele também narrou filmes de propaganda para o Conselho Nacional de Cinema do Canadá. Em 1941, trabalhou em A Ilha de Churchill, um documentário sobre a luta da Grã-Bretanha contra a Alemanha. O filme ganhou o primeiro Oscar de melhor curta-metragem documental e a narração de Green ajudou a torná-lo impactante. Mas ele não era apenas um artista, também era um inovador. Enquanto trabalhava na CBC, ele inventou um cronômetro que funcionava ao contrário dos cronômetros comuns, que contavam para cima. Este contava para baixo. Isso permitia que os locutores de rádio vissem exatamente quanto tempo restava durante uma transmissão na era pré-digital. Essa foi uma grande vantagem. O cronômetro tornou-se uma ferramenta padrão no rádio e na televisão, tornando a cronometragem mais precisa e as transições mais suaves. Foi uma pequena invenção, mas teve um impacto duradouro e até trouxe sucesso financeiro a Green. Em 1945, ele fundou a Lauren Green Academy of Radio Arts em Toronto. A escola formou futuras estrelas como Leslie Nealon e James Doohan. Teve 381 graduados, dos quais 90% encontraram trabalho na radiodifusão ou na atuação. Apesar desse sucesso, a academia enfrentou dificuldades financeiras. Em 1952, Green teve que fechá-la, vendeu o prédio e se mudou para Hollywood, na esperança de se firmar como ator. Inicialmente, Hollywood não o recebeu bem. Green aceitou trabalhos freelance e participou de produções televisivas ao vivo, mas sua voz grave, que havia sido seu maior trunfo no rádio, dificultou as coisas.
Os diretores de elenco o consideravam sério demais, autoritário demais. Frequentemente lhe davam papéis de figura paterna ou líder poderoso, o que limitava suas oportunidades. Mesmo assim, ele persistiu. Em 1953, interpretou o papel principal em Othello na Broadway, provando que tinha talento para fazer mais do que apenas dar notícias. Sua estreia em Hollywood aconteceu em 1954, quando interpretou São Pedro em O Cálice de Prata. O filme também marcou a estreia de Paul Newman, dirigido por Victor Saville. O épico bíblico tinha um estilo visual único que dividiu a crítica. Alguns o admiravam. Ambição artística, enquanto alguns achavam que parecia artificial. Até mesmo Newman, mais tarde, o chamou de um dos piores filmes de todos os tempos. Apesar das críticas mistas, o filme foi importante para Green, colocando-o nas telonas e mostrando que ele podia dar peso a papéis históricos e religiosos. Mas o problema da estereotipagem não desapareceu. A voz grave e a presença imponente de Green dificultavam a conquista de papéis diferentes. Em vez de lutar contra isso, ele decidiu abraçar a situação e assumiu papéis marcantes em... No teatro, participou das produções de Prescott, em 1953, e Edwin Booth, em 1958. Na televisão, interpretou uma variedade de personagens em séries como Sailor of Fortune, de 1955 a 1958, e Alfred Hitchcock Presents. Esses papéis o ajudaram a provar que podia fazer mais do que apenas interpretar figuras de autoridade. Então veio o papel que mudou tudo. A jornada de Lauren Green para se tornar Ben Cartwright em Anza começou com o conselho de seu amigo Leslie Nealon. Na época, Green tinha várias ofertas, incluindo a escolha entre interpretar o pai, Ben, ou o filho mais velho, Adam. Disse-lhe algo que tornou a decisão clara. Se interpretasse o pai, seu personagem se tornaria o coração da série. Não há como você se destacar sem uma posição de enorme importância, disse Nealon. Dos quatro, o único que pode alcançar o maior destaque é você mesmo, porque você é o pai. Em 1959, aos 44 anos, Green aceitou o papel, que acabou se tornando um momento decisivo em sua carreira. Bonanza estreou na NBC em setembro. Em 12 de dezembro de 1959, tornou-se uma das primeiras séries de TV a ser transmitida em cores, o que lhe conferiu um visual impressionante, tornando suas paisagens do Oeste ainda mais impactantes. Green era conhecido principalmente como locutor de rádio e ator de TV canadense, mas agora estrelava um dos maiores programas da televisão. Sua voz grave e forte presença o tornavam perfeito para o papel de Ben Cartwright, um líder sábio e um pai carinhoso, um homem que carregava o peso do passado enquanto guiava seus 3 filhos para o futuro. Sua decisão de aceitar o papel não apenas moldou sua própria carreira, como também ajudou Bonanza a se tornar um dos faroestes mais longevos e amados da história. A série durou 14 temporadas, de 1959 a 1973, com um total de 432 episódios. Green apareceu em todos eles, tornando-se uma das figuras paternas mais reconhecidas da televisão. Bonanza era mais do que apenas mais um faroeste. Foi um enorme sucesso que milhões de pessoas assistiam todas as semanas. No centro da história estava Ben Cartwright, um pai viúvo criando 3 filhos. Os filhos da família Green no Rancho Ponderosa, perto de Virginia City, Nevada, tinham mães diferentes, o que lhes conferia personalidades distintas e permitia à série explorar diferentes dinâmicas familiares. Adam, interpretado por Pernell Roberts, era inteligente e sério. Ho, interpretado por Dan Blocker, era generoso e forte. E Little Joe, interpretado por Michael Landon, era o mais novo e impulsivo. Essa mistura de personagens fazia com que a série fosse mais do que apenas sobre cowboys e foras da lei. Tratava-se de lealdade familiar e da importância de fazer o que é certo. A interpretação de Ben Cartwright tornou-se lendária. Sua voz grave e imponente dava importância a cada palavra. Ele era forte quando necessário, mas também compassivo. Dava conselhos, resolvia problemas e guiava seus filhos pela vida. O público se identificou com isso e, em 2007, a TV Guide classificou Ben Cartwright como o segundo pai mais amado da TV de todos os tempos. Ao longo do tempo, Green ajudou a moldar o personagem. Nas primeiras temporadas, Ben era rigoroso e frequentemente citava as escrituras. Ele não tinha medo de usar uma arma, mas Green queria que ele fosse mais
Mais do que apenas um rancheiro durão, ele queria que o personagem tivesse calor humano e senso de humor. Essa mudança tornou o personagem mais real e ajudou Bonanza a se destacar de outros faroestes da época. Além de moldar seu próprio papel, Green também influenciou a direção da série. Ele acreditava que Bonanza poderia ser mais do que apenas tiroteios e ação. Ele queria que a série contasse histórias significativas sobre família e moralidade. Sob sua influência, a série abordou temas que estavam à frente de seu tempo. No episódio de 1964, Thomas Bowers entrou em cena. Bonanza abordou o racismo A série mostrava uma cantora de ópera afro-americana enfrentando discriminação em Virginia City, enquanto outros episódios exploravam o casamento interracial e o preconceito anti-chinês. Essas histórias refletiam as mudanças que ocorriam na sociedade durante a década de 1960, mantendo-se fiéis aos temas de justiça e integridade da série. Green entendia que o público se conectava com narrativas emocionantes e sabia que Bonanza poderia durar porque não se tratava apenas de ação, mas também dos relacionamentos entre os personagens. Essa abordagem ajudou a construir o sucesso da série. O programa manteve-se popular por 14 anos e, mesmo após seu término em 1973, as reprises o mantiveram vivo para gerações de novos fãs. Mas atuar não foi a única coisa que Green fez durante seu tempo em Bonanza. Em 1964, ele se tornou uma estrela da música inesperada com o lançamento de Ringo, uma balada falada sobre um fora da lei. Em vez de cantar, Green narrou a história com sua voz grave e dramática, sobre uma base musical no estilo faroeste. O público adorou na época. A fetomania varria o mundo e o nome Ringo chamou a atenção das pessoas. Alguns pensaram que a música estava ligada a Ringo Starr, mas depois de ouvi-la, ficaram pela história. Ringo se tornou um grande sucesso em 5 de dezembro de 1964, alcançando o primeiro lugar na parada Billboard Hot 100 e também liderando a parada de singles da RPM no Canadá. Green se tornou um dos poucos atores na história a estrelar um programa de TV de sucesso e ter uma música número 1 simultaneamente. O sucesso de Ringo levou a mais gravações. Green lançou vários álbuns inspirados em sua persona do Velho Oeste. Sua música combinava narrativa com música country e western, com temas muito semelhantes às baladas clássicas de cowboys de artistas como Marty Robbins. Sua voz grave o tornou perfeito para o estilo. Desde o momento em que seguiu o conselho de Leslie Neal até os anos que dedicou a moldar Bonanza em algo significativo, Lorraine Green deixou um impacto duradouro na televisão e no entretenimento. Ele não era apenas um ator interpretando um cowboy, era um contador de histórias, um músico e um homem que entendia o que fazia um grande personagem e um grande programa. Lorraine Green era o coração de Bonanza, tanto dentro quanto fora das telas. Na série, ele interpretou Ben Cartwright, o sábio e respeitado pai da família Cartwright, mas sua influência foi além da atuação. Ele formou laços fortes com seus colegas de elenco Michael Landon e Dan Blocker, que o viam como um mentor e figura paterna, não apenas no personagem, mas também na vida real. A conexão entre eles era tão próxima que chegaram a trabalhar juntos na música, gravando álbuns e fazendo turnês. Com Pernell Roberts, a situação era diferente. Ele interpretou Adam Cartwright, o filho mais velho, mas nunca se sentiu à vontade na série. Roberts era um ator clássico, ator de formação que buscava papéis complexos e instigantes. Roberts achava Bonanza muito simples e repetitivo. Ele criticava abertamente os roteiros, chamando-os de concessões artísticas, e não gostava de interpretar um personagem que sempre seguia as ordens do pai. Sua frustração gerou tensão com Green, que levava seu papel como patriarca da família muito a sério. Green tentou convencer Roberts a ficar, mas após 6 temporadas, Roberts tomou sua decisão e deixou a série em 1965 em busca de um trabalho que o desafiasse. Roberts também teve desentendimentos com Michael. Landon e Roberts tinham um relacionamento tenso, repleto de críticas mútuas. Landon frequentemente zombava de Roberts em público, enquanto Roberts não se continha em questionar as habilidades de atuação de Landon. Essa tensão agravou uma situação já difícil. Quando Roberts deixou a série, os produtores consideraram trazer um novo ator para o papel de Cartwright, mas rapidamente abandonaram a ideia
após a reação negativa dos fãs. Em vez disso, introduziram novos personagens, como Candy, um peão de fazenda, interpretado por David Canary, para preencher a lacuna deixada por todas essas mudanças. Lauren Green manteve-se uma presença constante no set, mantendo o elenco unido e preservando a atmosfera familiar e acolhedora que tornava Bonanza especial. A vida de Lauren Green foi marcada por 2 casamentos que refletiram diferentes fases de sua trajetória. Seu primeiro casamento, com Rita Hans, começou em 1938, quando ele ainda estava construindo sua carreira. Tiveram gêmeos, Belinda Susan Bennett e Charles Green, nascidos em 1944. Por mais de 20 anos, construíram uma vida juntos, mas à medida que a fama de Green crescia, o mundo de Hollywood se desfez. A distância entre eles aumentou em 1960, justamente quando Bonanza o tornava um nome conhecido em todos os lares. O casamento terminou em divórcio um ano depois. Green casou-se com Nancy Deal, atriz e ativista política com uma forte visão de mudança. Sua filha, Gillian Donnell Green, nasceu em 1968. Ao contrário do primeiro casamento, este durou até o fim de sua vida. Nancy não era apenas uma esposa dedicada, mas também uma figura influente por mérito próprio. Ela foi cofundadora do Grupo Político Feminino Nacional e trabalhou em estreita colaboração para pressionar políticos por reformas na política externa e pelos direitos das mulheres. Ela mais tarde fundou o Instituto Feminino de Relações Internacionais, usando sua plataforma para defender mudanças em escala global. Enquanto seu primeiro casamento terminava e sua carreira atingia novos patamares, seu segundo casamento se manteve firme durante seus anos como um ícone da televisão e além. Nancy permaneceu ao seu lado por 26 anos, apoiando-o em todas as fases de sua vida. Quando ele enfrentou problemas de saúde em seus últimos anos, ela nunca o abandonou. Em 1987, Green foi submetido a uma cirurgia de úlcera. As complicações surgiram e ele faleceu em 11 de setembro, com Nancy ao seu lado. Mesmo no auge de sua carreira, Green nunca deixou a fama interferir em seu papel como pai. Sua filha, Belinda Susan Bennett, escreveu posteriormente uma biografia sobre ele, intitulada A Voz do Meu Pai, na qual Lauren Green compartilha histórias pessoais sobre o homem por trás da fama. Apesar das longas horas que passava no set de filmagem, ele sempre reservava tempo para seus filhos em casa. Caloroso e acessível, um pai acima de tudo, sua paternidade refletia a imagem paterna que ele interpretava na tela como Ben Cartwright. Forte, compassivo e sempre atento aos que o rodeavam, sua dedicação à família se estendia além de seu próprio lar. Ele formou amizades profundas com seus colegas de elenco de Bonanza e até os ajudou a embarcarem em empreendimentos comerciais que os transformaram em milionários em meados da década de 1960. Lauren Green passou 14 anos como Ben Cartwright em Bonanza. Quando a série terminou em 1973, ele se viu diante de uma difícil pergunta. Será que ele seria sempre conhecido como o Sábio Rancho? Ou poderia se aventurar em algo novo? Em vez de permanecer no mundo dos faroestes, ele fez uma mudança surpreendente em 1978, assumindo o papel do comandante Adama em Battlestar Galactica, uma série de ficção científica diferente de tudo que ele havia feito antes. A série acompanhava uma frota de sobreviventes humanos escapando dos Scions, uma raça de máquinas empenhadas em sua destruição. Adama era o líder, guiando-os pelo espaço em busca de um novo lar chamado Terra. Foi uma grande mudança para Green, que havia passado anos. Agora, a cavalo, ele comandava uma nave estelar. Inicialmente não tinha certeza sobre o papel. A ficção científica lhe era desconhecida e se perguntava se uma história tão grandiosa funcionaria na televisão. Mas, assim que as filmagens começaram, ele se entregou ao projeto. Adama não era apenas um comandante militar, mas uma figura paterna, um protetor e um homem carregando o peso de toda uma civilização em seus ombros. A série tinha um orçamento gigantesco de US$1 milhão por episódio, tornando-a uma das produções mais caras de sua época. Apresentava elaboradas e complexas batalhas espaciais. Apesar de suas tramas e efeitos especiais inovadores, a série durou apenas uma temporada, de 1978 a 1979. O custo de produção era muito alto e a emissora a cancelou, mas Battlestar Galactica se recusou a desaparecer. Tornou-se um clássico cult e a atuação de Green como um Dama
permaneceu uma parte fundamental de seu legado. Sua voz grave e presença imponente conferiam à série um senso de realismo, fazendo com que até os elementos de ficção científica mais extravagantes parecessem críveis. Green não encarou o papel levianamente. Ele queria entender a ciência. Ficção. Então, ele mergulhou na pesquisa, leu mais de 30 livros e assistiu a filmes como Star Wars e 2001, Uma Odisseia no Espaço. Quanto mais aprendia, mais apreciava o gênero. Em entrevistas, ele falou sobre como a ficção científica o fez pensar de forma diferente sobre o futuro. Ele também disse que, embora o espaço sideral o fascinasse, o lembrava da importância de cuidar da Terra. Sua preparação valeu a pena. Ele não interpretou a dama apenas como um líder, mas como um homem, lutando com profundas questões morais sobre sobrevivência. E, apesar de Battlestar Galactica ter se tornado uma das séries favoritas dos fãs, a responsabilidade não se traduziu em sucesso a longo prazo para Green. Após Bonanza, ele lutou para encontrar outro sucesso duradouro. Entre 1973 e 1982, estrelou duas séries menos conhecidas. Griff, 1973-1975, onde interpretou Wade Griffin, um ex-policial que se torna investigador particular. A série tinha potencial, mas nunca conquistou o público e foi cancelada após uma temporada. Posteriormente, ele assumiu o papel de chefe de bombeiros do batalhão, Joe Warwick, em Code Red, 1981-1982. Produzida por Irwin Allen, a série acompanhava uma equipe de bombeiros e incluía mensagens de segurança no final de cada episódio, assim como Griff. Durou apenas uma temporada. Além de atuar, Green tinha uma paixão surpreendente pela música. Em 1964, no auge de sua carreira na televisão, lançou Ringo, uma balada falada sobre o fora da lei Johnny Ringo. A música se tornou um grande sucesso, alcançando o primeiro lugar na Billboard Hot 100. Era raro um ator fazer sucesso na música, mas Green tinha uma voz que prendia a atenção. Ele gravou vários álbuns com gravações pela RCA Victor, incluindo Welcome to the Ponderosa, em 1964, e Portrait of the West, em 1966. Sua voz profunda e imponente dava vida às histórias, tornando sua música tão envolvente quanto suas performances na tela. Mesmo com sua agenda exigente como ator, ele encontrava tempo para cultivar essa paixão. Hoje, colecionadores ainda buscam seus discos, atraídos por seu charme nostálgico e estilo narrativo. O amor de Green por contar histórias se estendeu além da atuação e da música. Na década de 1980, ele se tornou um defensor dedicado da vida selvagem. De 1982 a 1987, ele apresentou o programa Wilderness, de Lauren Green, uma série documental canadense sobre a natureza que ganhou vários prêmios. Mas sua dedicação à proteção dos animais começou muito antes disso. Ele apoiava discretamente organizações como a Humane Society e trabalhava em campanhas para proteger espécies ameaçadas de extinção. Ele não falava muito sobre isso, mas aqueles que o conheciam viam o quanto ele se importava. Ele acreditava que as pessoas tinham o dever de proteger o mundo natural e usou sua fama para disseminar essa mensagem muito antes de Star Wars. Em 1955, o jovem William Shatner tentava se firmar no teatro canadense quando conheceu Lauren Green. Os dois trabalharam juntos no Jupiter Theatre, em Toronto, na década de 1950. Green, já uma atriz consagrada, viu potencial em Shatner e o apadrinhou. Ela não apenas o ensinou sobre atuação, como também lhe deu conselhos práticos sobre como sobreviver na indústria do entretenimento. Em 1955, enquanto trabalhava no Stratford Shakespeare Festival, Green apresentou Shatner ao mercado de ações. Não correu bem, mas a verdadeira lição foi sobre resiliência. Shatner mais tarde atribuiu a Green a formação do seu profissionalismo, uma qualidade que o ajudou a navegar em Hollywood durante décadas nos bastidores. Green era conhecido pela sua generosidade. Embora tivesse sucesso como ator e músico, nunca guardou todos os lucros para si. Doou os direitos autorais de algumas das suas gravações para instituições de caridade que apoiavam causas como a pesquisa do câncer e a conservação da vida selvagem. Ele não buscava atenção por esses atos, simplesmente acreditava neles.
Retribuindo aos amigos e colegas, ele foi descrito como um homem que se importava profundamente em fazer a diferença. Lauren Green, o homem que deu vida a Ben Cartwright em Bonanza, enfrentou sérios problemas de saúde em seus últimos meses. Em agosto de 1987, ele foi levado às pressas para o Hospital St. John's, em Santa Mônica, para uma cirurgia de emergência. Os médicos descobriram uma úlcera perfurada e o operaram para reparar o dano. A princípio, ele parecia estar se recuperando, mas então uma pneumonia se instalou. É uma condição perigosa para qualquer pessoa, especialmente para alguém de sua idade. Sua saúde se deteriorou rapidamente. Em 30 de agosto, ele precisou de um respirador para ajudá-lo a respirar. Apesar dos esforços do médico, ele faleceu em 11 de setembro de 1987, aos 72 anos. Sua morte foi devastadora, pois ele estava escalado para reprisar seu papel como Ben Cartwright em Bonanza, a nova geração. Uma sequência que continuaria a história da família Cartwright. Ele era o único membro do elenco original disposto a retornar, e a produção estava programada para começar em janeiro de 1988. No entanto, com a piora de sua saúde, os produtores tiveram que fazer mudanças e trouxeram o ator John Ireland para interpretar o irmão de Ben. Os fãs de Aaron Cartwright estavam ansiosos para ver o retorno de Green, mas em vez disso, tiveram que se despedir do homem que foi o coração de Bonanza por mais de uma década. Green passou seus últimos dias cercado pela família. Sua esposa Nancy e seus filhos permaneceram ao seu lado. Quando a notícia de seu falecimento foi divulgada, causou comoção em Hollywood e entre os fãs do mundo todo. Mais de 500 pessoas compareceram ao seu funeral, entre elas os colegas de elenco de Bonanza, Michael Landon e Pernell Roberts, que vieram prestar suas condolências. O serviço fúnebre foi realizado no Hillside Memorial Park, em Culver City, onde ele foi sepultado posteriormente. Sua ausência deixou uma enorme lacuna em Bonanza, a nova geração. Os roteiristas tiveram que reestruturar a história e os produtores repensar sua visão para a sequência. John Ireland fez o seu melhor no papel, mas para muitos fãs não foi a mesma coisa. Bonanza sempre girou em torno de Ben Cartwright. Sem Green, a sensação era diferente. Homenagens foram prestadas em todo o mundo. A série foi exibida internacionalmente por anos e muitos telespectadores cresceram assistindo Green. A morte do sábio e constante Ben Cartwright trouxe uma onda de nostalgia, e as reprises de Bonanza se tornaram ainda mais populares, com os fãs revisitando seus episódios favoritos e se apegando às memórias do homem que moldou um dos personagens mais queridos da televisão por 14 anos. Green interpretou Ben Cartwright, o pai forte, porém compassivo, de 3 filhos. Bonanza, que foi ao ar de 1959 a 1973, contou a história da família Cartwright e seu rancho em Nevada, o Ponderosa. A atuação de Green fez de Ben uma das figuras paternas mais icônicas da TV. Ele baseou grande parte da personagem em seu próprio pai, Donald Green, um homem que descreveu como rigoroso, mas amoroso. Esse toque pessoal fez com que Ben parecesse real e o público se conectasse com ele. Mas a influência de Green foi além de Bonanza. Antes de atuar, ele era conhecido como a Voz do Canadá, como locutor de rádio da CBC durante a Segunda Guerra Mundial. Sua voz grave o tornou uma das figuras mais confiáveis da mídia canadense. Mais tarde, ele usou essa mesma voz para defender causas em que acreditava. Recusou-se a se apresentar para plateias segregadas e se manifestou em defesa dos direitos raciais. Ele também trabalhou em projetos ambientais, como o novo espetáculo Wilderness, de Lauren Green, que aumentou a conscientização sobre a natureza e a vida selvagem. Mesmo após sua morte, seu legado permaneceu forte. Em 1969, foi nomeado oficial da Ordem do Canadá, uma rara honra que reconheceu suas contribuições para as artes cênicas. Em 12 de fevereiro de 1985, em seu 70º aniversário, recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, no Canadá. A Universidade Queen's criou o prêmio Lauren Green para reconhecer a excelência no teatro em 2006, no Canadá. Os Correios o homenagearam com um selo comemorativo como parte da série Canadenses em Hollywood. As homenagens não pararam por aí. Em 1987, poucos meses após sua morte, ele recebeu o prêmio Earl Grey
pelo conjunto da obra no Gemini Awards. Em 2015, foi incluído na Calçada da Fama do Canadá. Essas honras não foram apenas por sua atuação, mas também pelo impacto que ele teve na cultura e no entretenimento.